Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos falar da famigerada Lei Rouanet, que vira e mexe e volta a ser assunto nas pautas aí do meio artístico, do meio cultural. E recentemente voltou por causa de toda aquela polêmica do sertanejo, e muita gente falando que é dinheiro público, outros falando que é privado. Aqui eu falei que é um híbrido, então vamos explicar mais ou menos o que é essa tal da Lei Rouanet. Esse vídeo é para falar tintim por tintim, para você mandar para aquela pessoa que não sabe do que se trata Lei Rouanet. E até vou tecer algumas críticas, porque eu acho que essa lei é criticada por motivos errados. Então, tenho sim algumas críticas, mas tenho que dizer como ela funciona primeiro, vocês têm que saber. Então, mande para o seu amigo que não sabe, ou mande para aquele artista que não usa Lei Rouanet, porque não precisa de recursos públicos. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para as notificações, considere ser membro do canal, aqui também seria muito importante para nós, e também deixe aqui, e também tem na descrição aqui o nosso Pix, se você quiser contribuir voluntariamente aqui, se você quiser ser amigo do canal a este ponto, não é? Afinal, a gente não tem dinheiro público investido no canal. E eu quero fazer aqui uma recomendação para vocês. A Rádio Brasilis voltou e voltou com um novo aplicativo, com um novo local lá para você ouvir as músicas. Então, Rádio Brasilis, o melhor da música brasileira. Eu vou deixar o link, o primeiro link aqui na descrição para vocês, tá bom? A Lei Rouanet surgiu em 23 de dezembro de 1991 e ela foi uma lei criada ali pelo secretário de Cultura do governo Collor, que é o Sérgio Paulo Rouanet, que é um diplomata, professor, filósofo, escritor, ou seja, um grande intelectual conhecido no Brasil, também muito respeitado na Europa. Ele que ocupa a 13ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, ou seja, é um grande nome aí da cultura brasileira, um escritor muito prolífero. E aqui eu vou mostrar como foi apresentada a tal da Lei Rouanet, promulgada em 23 de dezembro de 91, como eu já falei. A Lei 8.313 diz: no artigo 1, fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, com a finalidade de captar recursos para o setor. Então, a Lei Rouanet é uma espécie de isenção fiscal para algumas empresas, ou pode ser também pessoas físicas, e essa isenção fiscal que é abatido no imposto de renda é revertido para algum projeto cultural. É claro que não é todo o imposto de renda que pode ser abatido. A empresa só pode colocar 4% do seu imposto de renda e pessoa física apenas 6%, né? A pessoa física, para dever tudo isso de imposto de renda, tem que ser uma pessoa com muita grana. Mas enfim, pode ser tanto pessoa física como pode ser também pessoa jurídica. O que as empresas ganham com isso? Um dinheiro que ia para o imposto de renda, né? Um dinheiro que ia para o imposto, dinheiro que ele ia de qualquer forma gastar, ele coloca num projeto cultural e aí a marca dele tá nesse projeto, a marca dele vai ganhar uma espécie de propaganda gratuita, vamos dizer assim. Então, para os empresários é muito legal a Lei Rouanet também. Então, como é que faz? Você pode mandar o seu projeto, né, o seu show, sua peça de teatro, enfim, você manda para o Ministério da Cultura, o que hoje é Secretaria da Cultura, ou Secretaria de... Enfim, esse governo é uma zona, né? Hoje deve ser Secretaria da Cidadania, uma coisa assim, enfim. Você manda o seu projeto para quem for competente para receber e esse projeto vai ser submetido a alguns critérios que eu vou listar aqui para vocês agora. O primeiro critério é capacidade técnica, e esse critério quer dizer basicamente se a pessoa que está se propondo vai conseguir cumprir, não é? Se num primeiro momento você bate o olho e percebe que você vai conseguir cumprir aquela demanda, né? Aquilo que você está se propondo. O segundo critério é a suficiência de informações. Então o projeto tem que estar muito bem escrito, tem que estar muito claro tudo que vai ser feito e como vai ser feito. Terceiro critério é a pertinência do projeto, se aquele projeto ele é importante no contexto em que ele está sendo inserido, se ele é importante para a cultura, se ele é importante, se ele é relevante o bastante para ser levado adiante, tanto em termos de popularidade como em termos de importância cultural mesmo, né? Ou seja, o ministério aí, ou a secretaria que vai receber esse projeto vai ter que ter essa baliza aí de saber o que é relevante o bastante para ser contemplado pela lei.
O outro é estratégia de ação. O critério de estratégia de ação é muito simples, né? Qual é a estratégia, né? Qual é o tipo de planejamento que está sendo feito para aquilo ser levado adiante? Então, vai ter que ser colocado isso tudo bonitinho num projeto também, para que a pessoa que recebe o projeto perceba que existe uma lógica ali, há uma logística coerente das coisas serem realizadas. Então isso também tudo tem que estar muito bem especificado no projeto. O outro critério é acessibilidade, ou seja, esse projeto comporta acessibilidade, ou seja, pessoas com necessidades especiais poderão usufruir desse projeto também. Pode não parecer, mas isso é muito importante para um projeto ser contemplado também. E por fim, compatibilidade de custo, ou seja, ele vai pegar o orçamento, vai bater com o que você vai fazer e vai ver que tem compatibilidade, que nada está saindo, os números não estão saindo do padrão ali, que não tem nada superfaturado, ou seja, tudo tem que estar muito bem exemplificado no orçamento para você justificar que aquele orçamento, que aquele dinheiro vai ser gasto em cada coisa ali. Ou seja, existe uma espécie de planejamento no projeto que mostra como você vai gastar os seus recursos, o que você vai fazer com esses recursos e ainda mais, depois de todo o projeto, se você conseguir realizar esse projeto com a Lei Rouanet, você precisa fazer a prestação de contas, você precisa ter tudo nota por nota, precisa mostrar à secretaria que você realmente fez o uso daquele dinheiro, como você fez e tudo devidamente registrado e documentado. Ou seja, essa zona de que é dinheiro que vai para a cultura de qualquer jeito, dinheiro que vai para o artista, cai na mão do artista, balela. Você precisa passar por essa série de crivos, né? Você precisa se submeter o seu projeto a uma série de critérios aqui. Você precisa mostrar que esse projeto está redondinho. Você precisa fazer com que o seu planejamento seja coerente, senão você não vai nem conseguir o agraciamento da lei. Conseguiu a lei, você ainda não consegue o dinheiro, porque você precisa captar esse recurso. Aí é que chega a segunda fase, que é onde você vai atrás das tais empresas que querem deduzir do imposto de renda um dinheiro e jogar no seu projeto. Lógico, tem que estar compatível, tem que dar os 4% de impostos sobre lucro real. Então, estando tudo certo e a empresa de acordo, aí você vai conseguir aquele dinheiro dessa empresa e você vai conseguir fazer o seu projeto. Como vimos aqui, não é simplesmente um dinheiro que cai na mão do artista, você precisa fazer um trabalho e a gente precisa, na verdade, não falar contra essas leis, não é interessante falar contra essas leis, principalmente nesse momento que a cultura vem sofrendo bastante. Mas Juscelino Filho, dinheiro de cofre público, se você falou que o dinheiro era da empresa, que ia para imposto de renda, e o imposto de renda vai ser abatido ali, de uma certa forma esse imposto de renda ia para a população, né? De uma certa forma esse imposto de renda vai para o governo, então é sim o dinheiro público. Como eu falei para vocês, o dinheiro é de empresa, mas seria destinado ao público, então é da iniciativa privada, mas iria para o público. Então tem aquela coisa do... E aí, compensa pra gente? Então eu trouxe alguns números que, na verdade, acaba de vez com uma discussão de que se compensa, qualquer coisa nesse sentido. Então, tô com os números aqui, todos anotados, tá bom? Para que vocês saibam. Primeira coisa que vão deixar vocês chocados, né? A Lei Rouanet dá lucro. É isso mesmo, a Lei Rouanet não dá prejuízo como algumas pessoas podem pregar por aí. A Lei Rouanet, a cada R$1, ela retorna R$1,59, ou seja, a margem de quase 60%. Um retorno muito bom que até alguns negócios importantes não conseguem fazer, não conseguem trazer um retorno dessa magnitude. Então, não dá para dizer que a Rouanet tira dinheiro dos cofres públicos, já que ela devolve mais dinheiro aos cofres públicos, ou seja, ela dá lucro, existe uma margem de lucro, não existe ninguém saindo perdendo nesse sentido. Ou aí também tem aquele caso, né, da pessoa dizer que não, mas esse dinheiro de qualquer forma poderia ser investido já em educação, já em saúde, que nem precisa dar retorno, né, porque essas coisas precisam, se são essenciais para a população. Eu também posso dizer uma coisa para vocês, a arrecadação da Lei Rouanet para o governo gira em torno de R$1 bilhão, ou girava, né, vou mostrar para vocês algumas mudanças, né, mas girava em torno de R$1 bilhão, né, o que é muita grana mesmo. Mas, se você for prestar em infraestrutura, saúde,
saúde, educação, segurança, isso é um número pífio, é isso mesmo, amigos. Só com educação a gente gasta 120 bilhões, né, no mesmo período ali. Ou seja, se a gente tirasse esse 1 bi da Lei Rouanet, né, 1 bi que iriam para eventos culturais, eventos artísticos, que dá lucro, e colocasse na educação, por exemplo, isso representaria nem 1%. Seria um número ínfimo, né, para a educação. Ou seja, dos 120 bilhões da educação ia virar 121 bilhões. Você pode ver que, apesar do número bilhão assustar, não é nada dentro desse contexto. Então percebam que, enfim, não dá prejuízo como uns pregam, muito pelo contrário, dá lucro e muito pior que isso, não é um rombo nos cofres públicos como muitos podem pregar. Por que não é um rombo? Porque eu já acabei de dizer que 1 bilhão dentro desse contexto de infraestrutura não é nada e ainda dá retorno financeiro. Realmente eu não sei como que se pode criticar a Lei Rouanet da maneira que estão criticando, dizendo que é dinheiro público, esse dinheiro podia ir para outro lugar, não é por aí. Agora, existem críticas com relação à Lei Rouanet? Existem e existem muitas. Eu tenho algumas delas, por exemplo, para mim é imoral um artista grande ir atrás de Lei Rouanet. Eu acho um absurdo que Maria Bethânia tenha tentado fazer um blog com Lei Rouanet, na época foi um escândalo. Eu acho um absurdo que artistas de grandes portes vão atrás de Lei Rouanet. Por quê? Porque esses artistas têm outros recursos. A Lei Rouanet serviria para o pequeno artista, para o artista que quer ali fazer o seu trabalho e não consegue. E a Lei Rouanet poderia ser uma chance deles conseguirem. Então, quando você compete com grandes artistas, realmente o pequeno artista ainda continua na mesma situação. Esse incentivo à cultura não está sendo de fato um incentivo à cultura. Vamos dizer assim que você percebeu que para montar esse projeto é muito difícil. O artista vai ter muito trabalho porque é muita logística, é muita conta. Sai da alçada do artista fazer essas coisas. Vai ter que contratar alguém por fora. É claro que o grande artista vai contratar uma pessoa que escreve projeto, pessoa boa, pessoa que trabalha com isso, pessoa que vai fazer isso. Ou seja, ela vai chegar com muito mais chance de ter o direito de captar esses recursos. Agora, se o artista pequeno passa, o artista grande passa também, esses artistas chegam para as empresas, imagine que você vai lá querer fazer a sua pecinha bonitinho, então sua peça chega para a empresa para ver se vai captar o recurso dos impostos daquela empresa. E aí chega, por exemplo, o show do Caetano Veloso. Qual é o projeto que é mais interessante para a empresa ter o seu nome atrelado? Evidentemente que é o show do Caetano Veloso. Então a competição fica ridícula quando os artistas grandes pegam a Rouanet. Então sim, a crítica é muito pertinente quando eu digo que artistas grandes não deveriam pegar Lei Rouanet, não deveriam ir atrás disso. Vocês têm mais recursos, vocês podem fazer por outros meios. Deixem os artistas pequenos usufruírem desse recurso, dessa lei, dessa isenção fiscal das empresas, desse dinheiro que pode vir para bolsos de pessoas com menos recursos. Aí sim seria uma lei de incentivo à cultura num país que tem tanto artista bom que está escanteado, artistas maravilhosos, né? O que nos dá a impressão que a música piorou. A música melhorou e muito, mas os artistas não têm esse verdadeiro apoio. Então essa é a primeira lei, essa primeira crítica que eu acho que seria pertinente. A segunda crítica é a empresa é que escolhe, ou seja, a iniciativa privada é que está ditando quais são os artistas que vão chegar para o povo. E eu posso dizer com tranquilidade, a cultura dos empresários do Brasil é uma cultura porcaria. Eles não têm cultura nenhuma, não têm visão além de lucro, não têm visão cultural alguma, salvo algumas raras exceções. Ou seja, você coloca na mão de pessoas que não são capacitadas para avaliar critérios artísticos, para essas pessoas passarem ou não passarem projetos. Eu sei, é o dinheiro deles, é o dinheiro do imposto da empresa deles, mas mesmo assim é um problema seríssimo deixar na mão da iniciativa privada que peça deve ir ao ar, que show que deve aparecer, o que deve ser viabilizado. Isso também é uma crítica que seria muito pertinente do que a crítica de que dinheiro público não retorna, tudo isso já foi abatido. Agora, essas críticas aqui que eu falei, quando me fazem, realmente são críticas com muito fundamento. O artista grande não deveria pegar Rouanet e não deveria ficar totalmente na mão da iniciativa privada quais são os projetos que são
habilitados para seguir adiante ou para serem barrados. E além disso, muitos dos projetos, mesmo que consigam a Lei Rouanet, não conseguem captar recursos, é muito difícil. Eu trabalhei numa companhia de teatro que conseguiu a Lei Rouanet e a gente não conseguiu captar os recursos. Então, muitos dos projetos param nessa segunda fase porque as empresas não se interessam muito em investir nos projetos. Agora, existia uma série de limites para essa lei. O teto para a lei era 60 milhões, não é? Com a chegada do governo Bolsonaro, esse teto caiu para 1 milhão. Ou seja, muita coisa ficou inviabilizada. E aí você pode dizer, mas Juscelino, 60 milhões é dinheiro demais. É muito difícil falar assim quando as pessoas não sabem quanto custa um projeto cultural. O projeto cultural envolve muitos profissionais, envolve, por exemplo, um teatro, né, além dos atores que vocês vão ver ali em cena, o ator global, que pode ser melhor pago, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, envolve muita gente também de iluminação, técnico de som, camareiro, cenógrafo, figurinista, sabe, coreógrafo, muita gente mesmo, direção, assistência de direção, é muito profissional envolvido e isso acaba atrapalhando quando esses projetos não conseguem chegar. Ao diminuir de 60 milhões para 1 milhão, não é, o que parece ser uma coisa coerente, e não de 60 cair para 1 milhão, é uma coisa assim absurda, é quase que matar muito dos projetos. Por exemplo, musical é um projeto que custa muito caro, tem orquestra, né? Além dos atores, tem muita coisa ali na estrutura, com 1 milhão não dá para fazer, né? E aí são muitos os empregos que são perdidos, né? Ou seja, além daquele dinheiro que não faria tanto diferença nas contas públicas, além dele retornar, ele ainda geraria muitos empregos, né? Giraria muito bem ali o mecanismo. Ou seja, além dessas críticas que eu falei, eu não vejo fundamento em nenhuma outra crítica à Lei Rouanet. Além da crítica do artistas grandes pegando e fazendo disso uma festa e de empresários ditando o que vai ser a nossa cultura, né? Digamos assim, não vejo nenhuma crítica com fundamento, né? Então, assim, a Lei Rouanet, ela é basicamente isso. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, anotei aqui alguns números, né? Gera cerca de 50 mil empregos, né? Por exemplo, um projeto de musical gera cerca de 50 mil empregos, né? Isso são números, entre pessoal de marketing também, tem divulgação, tem um monte de coisa. Um projeto cultural, olha, acredita em mim, é um absurdo o quanto é complexo. E quando você vai ver quanto de dinheiro que sai daquilo ali, é impressionante. Então, não pensem que, olha, 1 milhão é muito para um artista, porque a gente tem aquela ideia vaga de que 1 milhão vai cair no bolso de um. Não, é uma equipe trabalhando. Esse 1 milhão vai trabalhar para uma série de pessoas. E diferente de coisas, de contratos sem licitações, né, ou com inexigibilidade dessas licitações, a Lei Rouanet, ela precisa ser muito bem colocada, precisa ser previamente planejada, precisa ser aprovada, precisa captar e depois precisa de prestação de contas. Não sei o que dá para criticar além disso. Pode ter maracutaia no meio? Pode ter, mas garanto para vocês que foi alguma maracutaia muito bem feita e que consiga burlar esse monte de burocracias. Se não, acho muito difícil que isso tenha acontecido. É isso aí, amigos. Muito obrigado a todos vocês que gostam do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para as notificações, deixa aquele like maravilhoso, ajuda a gente pra caramba e mande esse vídeo para as pessoas que não sabem direito o que é a Lei Rouanet, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.